Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Olha só que legal poder falar isso. Pensei numa frase diferente, Elon, para abrir e pensei nessa, né? Porque independente do horário que você for consumir esse conteúdo, se por vídeo ou por áudio, sinta-se abraçado, acolhido. Em nome da SIC, o nosso primeiro episódio, a Casa do Empreendedor, o podcast da SIC, da Associação Comercial e Industrial de Chapecó. A gente quer aqui agradecer a todos os nossos associados, que são mais de 1.500 empresários e empresas que apoiam e abraçam esta entidade, esta causa, tornando pujante, representativa e forte essa entidade que contribui com o mercado, contribui com a comunidade, não só de Chapecó, mas de toda a região do oeste de Santa Catarina. E esse podcast nasce com o intuito, com o objetivo de aproximar a entidade, as suas iniciativas, os seus propósitos, as suas ações de toda a comunidade, de todo o empresariado, para que a gente consiga estar mais próximo, se comunicando de uma forma descomplicada, dinâmica, levando esse mesmo conteúdo por vários canais, para que as pessoas possam acessar da maneira como preferir, no tempo que preferir, se aproximando de verdade de todos os nossos parceiros, apoiadores e também dos nossos associados. Este projeto está sendo idealizado e formatado e só foi possível por conta do apoio da nossa equipe interna. Quero aqui agradecer a presença da Thaisa e do Dustin, abraçando também a todos os colaboradores, nosso parceiro aqui, a Closer, a Ana, e também as nossas assessorias, a Nova Comunicação e também a MB Comunicação. Aos nossos patrocinadores institucionais, Aurora Coop, Eco7, BRDE, Cicobi Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó e também a Domi Consultoria Empresarial. Feito isso, eu vou pedir que os meus colegas aqui na mesa se apresentem e na apresentação também falem aí um pouquinho de por que estão na SIC, né? O que levou vocês a assumirem esse cargo que é voluntário, né? Além de ser empresário, de ter os seus próprios negócios, de ter família, de ter uma série de frentes para cuidar, de forma voluntária, aceitaram o convite para estar aqui dentro da entidade. Então, com vocês, começamos pelo nosso presidente aqui à minha direita. Obrigado, Robert. Acrescentaria aí nisso que você trouxe, que um dos objetivos que a gente tem que encarar ou avisar, né? Na verdade, esse podcast eu acho que é importante para o associado e para que ele nos sinta como pessoas que vão resolver problemas da entidade e problemas dos próprios associados, né? Essa comunicação é importante porque uma das dificuldades que a gente tem, né, para chegar até o associado, às vezes a gente reclama até porque ele não vem até a entidade, né? Então ele precisa sentir que nós somos ferramenta dos ideais deles, né, de onde eles querem chegar. Então deixa eu me apresentar aqui, eu me chamo Lenuir Antônio Brock, agora estou o Brock da SIC, né, já no segundo ano de administração. Se tu perguntar, às vezes, por que eu estou na SIC, realmente não... Como que a gente chegou aqui, né? Realmente não tem um porquê, né? As coisas vão acontecendo na vida da gente, a gente vai encarando, vai aceitando, o hábito de desenvolver atividades pró-comunidade, pró-sociedade é intrínseco, parece que a gente meio que nasce com isso, né, Luísa? Uhum. Acho que desde moleque na escola era assim, a gente participava do Grêmio Estudantil, depois lá na faculdade do DCE, depois da formatura já na minha terra natal é Quilombo, né? Lá na Associação Comercial Industrial, também fui um dos refundadores, isso no ano de 94, 95, né? Lá era a CDL, nós transformamos em Associação Comercial Industrial também. Depois vim para Chapecó, mas, bom, agora em Chapecó, quem sabe eu sossego, né? Cuido mais do meu negócio e não vou mais para entidades, aí acabei assumindo a presidência do Sinduscom, né? Isso foi ali também nos 2002,
2012, 2014, por aí, né? E agora na SIC, né? E eu não imagino o que a gente vai fazer depois, onde que a gente vai se envolver, né? Mas eu acredito que não é uma coisa que tenha um tempo, né, para parar, né? Talvez lá no grupo dos idosos, né, no futuro, que espero que aconteça, né, poder desfrutar desses momentos ainda, mas não tem parar. Legal. Quem tem esse hábito, acho que segue, né? Que legal. E fica muito claro na tua fala, Brock, o porquê, né? Às vezes não é tão claro, mas é muito forte, né? Sinergia de valores, de propósito, de visão. Então, é realmente, né? Feito com muito coração, com muito amor, por realmente querer ajudar sem esperar nada, nada em troca. A gente muito gosta forte. disso, na verdade é uma realização, né? Você não está fazendo simplesmente pelas pessoas, você acaba fazendo porque gosta e acaba fazendo por ti mesmo, né? E agora a diferença é esse entusiasmo. Eu até estava comentando aqui a ida para a Expo Meet, né? Parece que quando a gente fala da entidade, a gente tem algo mais de fato que nos anima, que nos deixa mais felizes quando a gente pode falar de algo que a gente está realizando e é prazeroso, é bom fazer isso. Que bom. Luísa. Buenas. Então vamos lá, eu sou Luísa, né? Sou casada com o Igor, mãe da Manuela e da Teodora que está a caminho. Sou administradora de empresas aí de formação, trabalho profissionalmente com a facilitação de liderança executiva. E tô aí na SIC há uma caminhada, um presente aí de estar acompanhando a diretoria. E eu vejo assim que, para mim, é claro que tem todo esse viés dessa raiz, né, do voluntariado, como o Brock trouxe. Eu acho que todo mundo que está envolvido na SIC traz isso, né? O Elon também. A gente vem desse histórico e por isso que talvez a gente se conecte de uma forma tão rápida, né? E tão intensa com o negócio. É um pouco sair de um campo egoísta, assim. Eu não consigo nem conceber trabalhar só para mim, né? Parece que isso não cabe, não fecha. Mas falando daí da SIC de uma forma bem especial, eu sempre encarei o empreendedor como aquilo que traz a força e o crescimento para qualquer sociedade, né? Quando a gente passa numa cidade assim uma cidade antiga às vezes, né? Tá passeando de carro, viajando aí, daí tu vê uma cidade antiga, parada no tempo, né? As coisas não evoluem, não acontecem, é a mesma coisa 50, 60, 70 anos, não e aí o que tu sente falta, né? Tu sente falta do empresariado, que vai puxar de algo assim novo que vai surgir, que vai trazer oportunidade, que vai trazer o crescimento, que vai trazer emprego. Então, hoje estar representando uma instituição que reúne esses corajosos, essas corajosas, né? Que tem esse potencial e que se animam e se arriscam num país como o Brasil, abrir um negócio, eu acho uma missão muito, muito, muito válida, né? Então, eu me orgulho muito de poder ajudar a representar e mais, não só representar, mas estar o tempo inteiro pensando em como que a gente vai facilitar isso. Eu acho que esse é o nosso papel aí como a SIC. Muito bem. Minha vez, então? Então, Elon Rebelato, né, administrador por formação também, casado com a Daniela, pai da Milena, e por que estou na SIC, né? Eu, assim como a Luísa, a gente cresceu em casas onde os pais se envolviam já, então a gente, é natural, né? Mas também eu gosto da palavra altruísmo, né? Que é você se doar, né? Sem esperar o retorno, né? Pelo bem comum. Né? Eu acho que a nossa sociedade é bem carente disso. E quanto mais a gente contribuir, melhora o mundo para todo mundo, né? E esse envolvimento nosso, né, traz esse retorno, o bem da comunidade. Tem vários estudos que demonstram que isso que a Luísa estava falando, de que a diferença do desenvolvimento de cidades e regiões está muito envolvido com a participação da sociedade civil na comunidade, né? Esse envolvimento nas instituições, né? Fazendo parte de Chapecó, foi isso, né? Foi o envolvimento da sociedade, dos empresários lá atrás, que foram criando oportunidades, foram trazendo oportunidades para Chapecó, e Chapecó é o que é hoje graças a isso. E hoje a gente tenta continuar isso, que esse pessoal que começou a SIC lá atrás, que tanto fez para a nossa cidade, a gente procura fazer um pouco, né, do que esse pessoal fez. E
Obviamente que a gente não faz esperando algo em troca, mas a gente tem um grande retorno, né? Que é o crescimento pessoal, que também é indiretamente a cidade desenvolve, o que a gente tem na cidade também progride. Então, com o altruísmo, né? Sem esperar nada em troca, mas as coisas acabam acontecendo, né? Principalmente o crescimento pessoal. Muito legal. Deixa eu me apresentar também. Sou o Robert Otto, da SIC. Eu sou gaúcho, né? Nasci em Carazinho, Rio Grande do Sul, mas me considero chapecoense, vim para cá muito cedo. Tive alguns convites para trocar de cidade e nunca cogitei sair dessa terra, sou apaixonado por Chapecó. Sou casado com a Sandy, pai da Agatha Vitória. Ela me cobra toda vez que ela me assiste em algum lugar, se eu não falo dela, ela me cobra quando eu chego em casa. E ouvindo a Luísa e o Elon falar, eu não sou de família que empreende. Então, para mim, a SIC serviu como inspiração. Eu entrei como representante de uma empresa, gestor de uma empresa, começando a carreira de gestor, e tinha muitas ideias, uma inquietude, assim, uma vontade de fazer muita coisa, mas faltava coragem. E essa coragem para startar, para começar negócio, eu consegui dentro da SIC me envolvendo com a entidade, me envolvendo com as pessoas que já estavam lá, e já faziam um trabalho incrível nas suas empresas, e ainda conseguiam tempo para estar junto à associação com um monte de iniciativa. Eu falei, caramba, né? Preciso aprender como é que faz isso, porque eu não dou conta nem de fazer a gestão, às vezes, da minha equipe aqui, eram 30, 40 pessoas, e eu ainda tinha um monte de ideia, então como que eu faço isso, né? E foi muito legal que, participando das ações, ajudando com as causas, de forma secundária, sem forçar, sem exigir, o desenvolvimento veio acontecendo, as conexões foram acontecendo, e hoje eu estou na entidade, assim, muito por gratidão mesmo, por retribuir a importância e o impacto que a entidade teve na minha vida, na minha carreira, principalmente como curta e jovem ainda, como empresário, e também para contribuir. Eu penso que se a gente quer um mundo melhor, uma Chapecó melhor, uma comunidade melhor, a gente precisa ser proativo. A gente não pode ficar só reclamando, a gente não pode ficar só apontando o dedo, a gente precisa ajudar a pensar, a criar soluções. Então, o meu intuito é retribuir, né, tudo aquilo que lá atrás me foi dado e contribuir para que a nossa cidade seja cada vez melhor. O nosso tema principal hoje, além de startar esse projeto aí, que é o primeiro encontro de alguns que vão acontecer ao longo do ano, a nossa intenção é fazer um por mês, a gente também tem um tema de discussão hoje que é olhar para o cenário de 23, como os desafios e as oportunidades estão conectadas e como que a gente vem articulando isso dentro da entidade. E até para a nossa cidade ser muito pujante, a região ser muito produtiva, e isso não só num cenário nacional, mas num cenário internacional com relação a muito forte, a gente fala muito do agro, isso traz uma série de dificuldades com relação a vários temas, e um que está cada vez mais relevante e impactando todos os negócios, sem exceção, é a disponibilidade e a qualificação da mão de obra. Isso é um cenário que não é privilégio de Chapecó, é uma situação global, mas em Chapecó isso vem aflorando cada vez mais com o passar dos meses, né? Então eu gostaria de colocar esse assunto na mesa, em pauta, para a gente discutir como que a entidade vem enxergando esse tema e como que vocês também, como empresários, como agentes aí de desenvolvimento e provedores da economia local, enxergam esse assunto e como lidar com isso, né? Como fazer frente, ser proativo com relação a este tema. Luísa, podemos começar com você? Vamos lá. Com vocês? Com vocês. Eu acho que esse talvez seja, como tu disse, né, Robert, um dos grandes calos aí de quem empreende, porque a gente abre uma empresa para fazer alguma coisa que a gente não consegue fazer sozinho, né? Se a gente conseguisse fazer sozinho, talvez a gente escolheria por fazer sozinho. Aí o negócio cresce, a gente quer crescer, quer expandir, para isso a gente precisa, né, fazer esse processo. E aí muitas vezes existe todo um processo de frustração que acontece nesse criar um time, montar um time, desenvolver, né, as pessoas para chegar naquela expectativa que a gente tem. Isso eu tô falando, e isso acompanha negócios pequenos e negócios grandes também. Não pensem que grandes indústrias também não têm expectativas frustradas, né, com relação àquilo que espera, às vezes da gestão, às vezes até de um chão de fábrica no sentido de formação de time. O que é que eu vejo, né, como principal ação da entidade com relação a isso? Primeiro, a gente precisa desenvolver
tá? A gente precisa desenvolver porque a análise crítica das pessoas aonde estarão, cada vez mais as pessoas têm sido críticas nas suas escolhas e na escolha dos seus ambientes e com que vão estar desenvolvendo e colocando o seu tempo, né? Então, quanto mais eu desenvolvo algo que seja produtivo para essa expectativa, a minha retenção ela é facilitada. E né? essa sensibilidade das pessoas também aflorou depois da pandemia, né? Muito. As pessoas começaram a valorizar coisas que antes ficavam em terceiro, quarto plano. Sim, sim. Existe, né, toda essa tendência assim da questão do olhar mais voltado assim para esse ser humano dentro do ambiente do trabalho de uma forma altíssima, né? Isso não significa que a empresa tem que ser um parque de diversões. Sim. Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas têm a expectativa de que a empresa tem que ser o lugar mais divertido do mundo para reter as pessoas. E no fim não é isso que vai reter. Tem que ser um lugar de crescimento, tem que ser um lugar de desafio, tem que ser um lugar, claro, saudável. Ninguém quer trabalhar para ficar doente, né? Mas tem que ser um local onde a pessoa pensa assim, opa, aqui tá valendo a pena. Para mim é simples eu pensar isso, se o meu negócio representa isso ou não. É só você se questionar, né? Será que vale a pena para as pessoas que estão comigo estar aqui? Vale a pena para mim, né, estar aqui? Como que a pessoa se sente? Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é, sim, o avanço que a tecnologia traz com relação à facilidade. Inclusive, saiu uma pesquisa recente sobre as principais pautas que estão em voga com o aumento exacerbado da tecnologia, e o primeiro item é o desenvolvimento das pessoas. Então, às vezes, a gente acha que uma coisa vai contra a outra. Vão juntas, né? Isso não é realidade. Muito pelo contrário, vão juntas, né? Então, quanto mais tu aumenta a tecnologia, sim, mais você vai precisar desenvolver as pessoas, sabe? E essa é, no fim, talvez duas grandes vertentes que a gente tem que estimular e desenvolver nos negócios. E traz uma pressão muito grande, porque as pessoas não evoluem na mesma velocidade que a tecnologia. Então, esse também é um grande desafio de liderança. E nem tem o mesmo papel, né? Exatamente. Nem tem o mesmo papel. Antigamente a gente tinha, antigamente esses papéis se confundiam e cada vez mais isso está sendo diferenciado, né? Então a gente poder desenvolver. Para mim, o caminho com relação à mão de obra é desenvolvimento. Não tem outra forma. Inclusive, esses dias no almoço empresarial que nós fizemos lá na SIC, né? A Unimed apresentou o estudo de que daqui a uns anos a população de Santa Catarina vai ser de forma majoritária idosa, né? Sim. E aí, como é que a gente vai lidar com esse setor produtivo no maior número, numa faixa etária mais elevada? Então, os negócios, eles vão se adaptar a isso. Não tem como, a gente não precisa sentir medo de que não vai existir adaptação. Já se adaptaram a tantas coisas e tantos loopings maiores, né? Mas a gente tem que estar preparado e assim, vigilante, eu diria. Sabe, o empresário, ele é um cara que ele tem que estar vigilante. O que é uma pessoa vigilante? É uma pessoa que não tá vagando ali, né? É uma pessoa vigilante, ele tá olhando, ele tá atento, ele tá percebendo e procurando dentro das possibilidades que ele tem hoje ou amanhã. Basicamente, é esse o nosso papel, né? Legal. A Luísa falou bastante sobre a parte do desenvolver, né? De olhar para o ser das pessoas. E essa é uma das grandes entregas que a entidade faz dentro da área de capacitação, de treinamento. Elon, você consegue explicar um pouco como que funciona e como que a entidade faz a gestão desta frente, desta pauta? Dentro desse desenvolvimento pessoal que a SIC promove cursos, né, de capacitação. Né? A instituição aí teve o período aí de pandemia que proporcionou um pouco de dificuldade, né? Tivemos que abortar bastante dos cursos, mas com a abertura houve a retomada, e principalmente esse ano aqui a gente vem oferecendo um número expressivo de cursos, né, para desenvolver principalmente a equipe dos nossos associados, né, mas a gente tem a intenção aí também de estar desenvolvendo os nossos associados, né, os gestores mesmo, né, a gente já vem discutindo isso há algum tempo, né, principalmente em parceria aí com as universidades, proporcionar essa capacitação e trazer isso até que a Luísa estava falando, esse olhar diferenciado, né, aguçar o olhar do nosso empresariado para ver a sua equipe, né, e formatar ela da melhor forma possível. Continuando ali a questão das dificuldades de encontrar a mão de obra, né, a gente vê também uma dificuldade no Chapecoense mesmo, né, a nossa comunidade muitas vezes deixando
deixando de lado, deixando de pensar no futuro, né? Sendo muito imediatista. E aí a gente acaba tendo uma rotatividade muito grande nas empresas, né? Isso é uma reclamação geral, né? Que o pessoal não está pensando lá na frente, no futuro, eles querem já estar trabalhando e ganhando, né, os 15, 20 mil reais por mês, já de cara, assim, e trabalhando pouco, né? Algumas horas sem muito esforço. E até eu tive a oportunidade anteontem de estar na abertura do supermercadistas, aqui em Congresso do Supermercadistas da região Oeste, onde teve uma palestra no início, e eu vou pedir desculpa, eu não lembro o nome da pessoa que proferiu a palestra, uma mulher aqui de Concórdia, inclusive, que mora em Florianópolis. Eu lembro que a empresa dela é Caminhari, se não me engano, e ela falou um negócio muito interessante que me chamou demais a atenção. Se o teu trabalho não te causa desafio, se o teu trabalho você não consegue efetuá-lo, né, da forma, você não consegue ser produtivo, isso não te traz felicidade, né? E talvez, falando especificadamente do nosso pessoal aí, né, trabalhador mesmo, talvez eles estejam procurando uma coisa que não está trazendo felicidade para eles, né? Algo que é um remédio momentâneo, né? Um recurso financeiro ali para suprir aquelas necessidades imediatas ali, comprar uma moto, comprar um carro, fazer o churrasco no final de semana. Mas eles ficam nessa busca constante, mudando de emprego, pulando de um lado para o outro e não se realizam. Então, o quão necessário é nós voltarmos a conversar com as pessoas de projeto de vida, de realmente pensar para frente, né? Pensar e se desenvolver como pessoa. Tem uma outra coisa nesse sentido de que às vezes a gente atualiza a expectativa só para aquilo que nos interessa, né? Por exemplo, eu atualizo a minha expectativa com relação ao negócio daquilo que vai ser prazeroso para mim, mas eu continuo com a expectativa de que eu vou contratar pessoas como eu contratava 20 anos atrás. Esquece, sabe? Esquece. Então, assim, do mesmo jeito que eu atualizo a minha perspectiva econômica e que eu atualizo a minha perspectiva de inteligência de mercado, de negócio comercial, eu também preciso olhar para essa minha expectativa com relação às pessoas de um olhar diferente, né? Eu acrescentaria, Luísa, também as nossas expectativas, claro, mudaram ao longo desse tempo, né? Mas a gente precisa orientar os empresários, de modo geral, assim também, a perceberem que as pessoas nunca vão fazer do teu jeito. Perfeito. Cada um vai fazer do seu jeito, elas vão fazer do jeito delas. E quanto mais a gente aprender a lidar com essa capacidade ou essa tendência da pessoa pensar, eu seria, se eu fosse você, eu faria assim. Se fosse você, eu agiria dessa ou daquela forma, né? Aí eu driblaria para a esquerda ou para a direita, né? Cada um vai driblar para o lado que se sente mais capaz. E principalmente esperar isso, né? De que a pessoa vai fazer sempre do jeito dela. Quanto mais parecido do jeito que você faria, ótimo, né? Mas o nosso negócio é assim também. Você treina uma equipe, capacita uma equipe, qualifica esperando que elas façam do teu jeito. É bom que elas façam do jeito dela, porque assim as empresas crescem. Por quê? Porque cada vez tem um jeito diferente de fazer, né? A gente evolui também fazendo dessa forma. Eu acho que o nosso empresário, né, Robert, e a SIC pode colaborar com isso, prepará-lo realmente melhor, para que ele consiga lidar com as pessoas de maneira diferente, né? Isso que tu traz o Estado está envelhecendo, né? Nós estamos ficando barrigudos naquele desenho, né? A pirâmide deixa de ter uma base mais larga e você vai afinando a base e vai aumentando o centro, né? Então, essa posição de barriga grande que provavelmente vai acontecer, mas até lá a gente vai ter que adaptar, como a gente está comentando aqui, nós vamos ter que estar prontos para oferecer para essas pessoas do centro da idade, digamos que a capacidade de continuar desenvolvendo trabalhos, ela vai se exceder além dos 40, 50, 60 anos, que nós vamos ter atividades que essas pessoas vão poder desenvolver enquanto o tempo vai passando, né? Com toda certeza. E a gente nunca teve dentro do empresariado, dentro da realidade da nossa história,
tantas gerações trabalhando juntas. Né? Verdade. Hoje, isso também é um desafio, né? Porque, poxa, o fundador da empresa, que já é, sei lá, a primeira geração, trabalha com a segunda, com a terceira, em alguns casos a quarta geração está entrando dentro da empresa, e isso se reflete também em todos os setores, então é um grande desafio, né? Essa questão de expectativa, do desenvolvimento da equipe, do próprio desenvolvimento do empresariado. E é legal comentar que o Elon falou sobre as capacitações, tanto para os colaboradores, que a gente faz aquilo que eles nos ajudam a levantar como necessidade, como anseio, como dor, e a gente também faz essa mesma pesquisa, essa mesma análise pro empresariado, né? Com ações voltadas pro empresário, para quem está na direção do seu negócio. Temos aí o Almoço Empresarial, que foi comentado, o Assim Mais Gestão, que é um evento que traz conhecimento também muito focado ao dono do negócio. Temos várias ações dentro dos núcleos de desenvolvimento. E falar também, comentar, vale a pena que a SIC é a casa do empreendedor, não é a casa do grande empreendedor. A gente olha aqui pro empresário independente do seu tamanho. Sim. Né? E é legal comentar aqui, que eu penso que encaixa muito dentro dessa questão de qualificação e retenção da mão de obra, Brock, sobre um projeto que nasceu recentemente e que está tendo um grande resultado, mesmo sendo um projeto piloto, um projeto novo, que é o MEI-UP. Ah, sim, verdade. Um excelente projeto, né? Uma excelente oportunidade que nasceu justamente da dificuldade. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças do povo oestino, que aprendeu ao longo do tempo sempre enfrentar de maneira diferente as dificuldades que sempre são maiores do que às vezes em outras regiões do estado. Então a gente se capacitou no sentido de procurar solução para os problemas, não simplesmente ficar reclamando, esperando que eles sejam resolvidos por alguém. E essa oportunidade que o MEI-UP trouxe nasceu justamente dessa visão de aproveitar a dificuldade que principalmente os MEIs tinham, né, na pandemia, né, uma preocupação que a entidade teve em proporcionar para essas pessoas, essas pequenas empresas, pequenos negócios, a oportunidade de sobreviver. Então, discutindo dessa forma, é que surgiu o MEI-UP, né, que nasceu dentro da entidade, e o Sebrae adotou essa ideia como um plano piloto para ser desenvolvido aqui em Chapecó e se estender pelo resto do Brasil também. E o sucesso está sendo tão grande que dentro do grupo, que nós estamos há 6 meses que o grupo começou, acho que não dá isso, né, Robert? Por aí. Nós já temos pelo menos uns 30% das MEIs que iniciaram lá para ter esse UP, essa oportunidade de crescer, né, aprendendo que de fato que o programa é isso, é orientar os empresários para que eles saibam administrar, para que eles saibam gerir recursos, que eles saibam qualificar a própria mão de obra. E agora a gente tem lá dentro pequenas empresas já estabelecidas, gerando emprego, e isso muito rapidamente, né? Num período aí de 6 meses, ele sai da condição de microempreendedor individual e hoje já é um pequeno empregador também. E essas pessoas vão crescer muito, vão oportunizar aos que vêm trabalhar na própria empresa, fortificar o desejo de ter também o seu próprio negócio. Essa é uma das grandes vantagens desse programa, que eu acredito que vai ser muito bom para o país. Legal. E comentar também que, relacionado a frentes e projetos, né, a entidade não consegue tocar todos os projetos, então a gente tem grandes parceiros que nos ajudam, que colaboram na caminhada, né? O Sebrae é um grande parceiro, que também está envolvido em um outro projeto, que é o Crescendo e Empreendendo, onde a gente está aí startando aí no final do mês. A gente vai falar mais sobre isso nas nossas redes sociais, nas reuniões. Um projeto para despertar o empreendedorismo e o intraempreendedorismo, empreender dentro de empresas, em jovens e adolescentes em regiões carentes e vulneráveis de Chapecó. Trabalhando temas assim como foi trabalhado dentro do MEI-UP, condições de atitude, de habilidade, de comportamento, para que eles ingressem um pouco mais cedo no mercado de trabalho e já ingressem com uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais estendida. Então, de fato, o que a gente falou no começo, né, essa preocupação ela é retratada em vários cenários e em vários níveis diferentes também. Eu acho que é estimular a curiosidade, né? Nós recebemos agora, há poucos dias, o pessoal da Junior Achievement, né?
e que é uma entidade que busca desenvolver já nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, essa curiosidade, essa capacidade de empreender. E ele trouxe uma ideia bem interessante, a gente às vezes fala disso, deixa passar, né? E a gente adotar, não é adotar, é simplesmente você levar um adolescente, uma criança, você tira ela da escola, leva lá para a nossa reunião da SIC, por exemplo, né? Esse adolescente vai acompanhar o nosso dia lá dentro da entidade, como que a gente se envolve, como a gente desenvolve dentro da comunidade, dentro de uma entidade. Depois você leva ela para a empresa, ela vai passar o dia acompanhando o teu trabalho e no final do dia você entrega ela em casa. Eu acho que é espetacular porque você começa a acender a curiosidade na cabeça dessas crianças, desses jovens, né? Que talvez acham que é impossível ser empresário, né? E eles nos acompanhando, eles percebem que a gente simplesmente é igual. Uma curiosidade que foi bem engraçada que ele trouxe, que uma criança, né, Thais, ele levou a criança para a empresa, levou para casa, e aí no final do dia foram perguntar para a criança como que foi. Ela falou, mas esse cara não almoça, né? Quer dizer, ele estava lá envolvido no trabalho, né? Nem se deu conta, ele não sentia fome, né? Mas a criança já devia estar morrendo de fome e ele se deu conta, pô, essa criança precisa comer um pouquinho também, né? É legal, que bom que você comentou sobre a Junior, Brock, porque ela também está junto nesse parceiro, então precisa ser citada. E vai ser a cereja do bolo no final desse projeto aí de Maravilha. 6 encontros. As crianças vão terminar o projeto de desenvolvimento passando um dia inteiro aí com empresários, com associados à entidade que serão em breve convidados. Então, é um projeto muito legal. Falando aí, Brock, na tua fala, você comentou sobre o desafio de empreender aqui na nossa região, né? Isso, em muitos momentos, foi uma oportunidade, porque estamos distantes aí de grandes cidades, de grandes capitais. Então, foi uma oportunidade muito grande. Em contrapartida, essa oportunidade também traz um grande desafio. Até porque a máxima da economia aqui é um setor produtivo que provém muito do agro. E eu falo isso justamente por conta da dificuldade de infraestrutura. A entidade levantou recentemente uma bandeira chamada Ferrovia, mas esta bandeira ela tem como base um tema mais amplo, que é infraestrutura, né? Dar condições ao empresariado da nossa região. Então, se você puder explanar um pouco mais sobre este assunto, penso que é bem importante. Eu acho que é importante e necessário. Inclusive, a gente vai fazer junto com a Mercoagro, vamos chamar de Simpósio da Integração Logística do Sul, né? O objetivo é mostrar justamente a dificuldade que, principalmente os estados do Sul, mais o Mato Grosso do Sul, sentem pelo fato de faltar a alternativa de diminuir o custo da nossa logística, né? Então a gente entrou nesse projeto de trazer a ferrovia até o oeste de Santa Catarina, né? Então essa é uma das oportunidades. Então, quando esse projeto nasceu, justamente saiu da mão da iniciativa privada, né? Foram as entidades que de fato se uniram para resolver um problema, que é o que a gente vinha comentando. A dificuldade existe, a gente precisa aprender a correr atrás de formas de resolver. Então, a redução do custo logístico para aumentar ou melhorar a competitividade das indústrias, principalmente do oeste catarinense, mas do estado como um todo, começa pela redução do custo de transporte. Então, o objetivo desse movimento é trazer, de fato, a ferrovia para cá, porque é uma necessidade. Na verdade, já é uma necessidade antiga. Nós estamos falando de um projeto que não acontecerá antes de 15 anos, né? Até porque tem que vencer barreiras ambientais, tem que vencer barreiras topográficas, né? Pra você ter uma ideia, nós temos mais de 30 obras de arte nesse trajeto de ferrovia, somente de Cascavel até Chapecó, né? Ela sai de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, vem até Cascavel, que um ramal indo até o porto de Paranaguá, outro indo até Foz do Iguaçu, e esse que a gente ajudou as entidades a patrocinar o estudo de viabilidade para vir até Chapecó. No momento em que esse projeto foi startado e apresentado, surgiu aí sim um movimento até político
né, de resolver o problema de infraestrutura de transporte na nossa rodovia BR-282, e mais um estudo que já está também sendo implementado, que é de Chapecó até Lages, uma ferrovia, a famosa ferrovia do frango, que a gente falava muito, desejava muito, muda um pouco de região, ela sairia agora de Chapecó para encontrar uma ferrovia que já existe em Lages, né? Essa ferrovia junta com o Rio Grande do Sul, e um outro projeto que liga Chapecó a Passo Fundo. Então, olha só, no prazo de... isso começou em dezembro de 2022, né? 2021. Né? Então, em 1 ano e meio, nós saímos de um sentimento de abandono, né? Onde a gente não tinha nenhuma perspectiva de ter ou uma duplicação de uma rodovia, ou sequer melhoria nas condições da própria rodovia onde a gente transita desde os anos 70. E agora nós temos projeto de ferrovia sendo estudado e implementado de Chapecó a Lages. Temos o projeto dessa ferrovia do Mato Grosso do Sul até Chapecó, que já está estudada, né? Já está em fase de licença ambiental. Saindo a licença ambiental, imediatamente após, nós vamos ter o leilão, e aí, havendo investidores, havendo capital para promover essa ferrovia, nós teremos realizado um grande sonho, que é trazer o produto agrícola, milho principalmente, que é o que a nossa agroindústria usa mais, né? O agronegócio utiliza, num prazo curto, e já nós podemos afirmar, Robert, que vai acontecer. Hoje eu afirmo com muita tranquilidade, porque não existe outra forma de sobreviver, né? Até porque é uma necessidade muito grande, né? Muito, é um assunto ela muito já sério. existe há muito tempo, né? Então agora, por que vai acontecer? Porque, de novo, disseram que era impossível, ele foi lá e fez. Então a iniciativa privada se cotizou para resolver um problema. Aí sim, eu acho que agora os políticos abraçam a causa. Por quê? Porque percebem que precisa ser feito. Então esse projeto vai andar. Junto com isso, nós precisamos duplicar a 282, principalmente nos trechos que são mais complicados, né? Essa obra precisa acontecer, e não é um benefício para o oeste catarinense, o que a gente tem defendido, né? É para o país inteiro, mas para o estado de Santa Catarina principalmente, porque nós precisamos, o estado precisa, né? E os portos só vão ganhar com isso, principalmente os portos catarinenses, que são 5, né? Vão só ganhar com isso porque nós vamos ter importação e exportação acontecendo do sudoeste, do oeste do Paraná, do norte do Rio Grande do Sul, do oeste catarinense. Quer dizer, é uma estrada que só vai promover crescimento. Nós vamos ter migração de empresas do resto do país para a nossa região, porque nós temos infraestrutura. Então não tem por que pensar em perder com essa oportunidade de desenvolver essa obra. Nós temos um belo exemplo aqui do lado, né, que é o Paraná, que há um bom tempo já vem olhando para a infraestrutura, principalmente para o setor produtivo primário, dando condições, né? E se a gente não levantar cada vez mais alta essa bandeira, a gente corre um grande risco aí de perder o pulmão da nossa economia, aí, que de fato é o agronegócio. O que a gente defende, então, estivemos em Brasília agora há poucos dias até falando a respeito, é que a nossa preocupação não é perder os impostos gerados através da exportação via portos catarinenses. A nossa grande preocupação é perder as empresas que vão ter que sair de Santa Catarina e migrar para outro estado, onde elas tenham condições de competir em condições de igualdade com as demais empresas que têm essa oferta de uma logística competente para poder atender a necessidade. Então, não tem como não acontecer, né? E a gente vai brigar muito para que realmente isso aconteça. E aí tem esse simpósio que vai acontecer junto com a Mercoagro, né, no dia 12 de setembro, né? Nós já temos a confirmação do estado do Paraná, do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, obviamente. Agora a gente vai convidar o pessoal do Mato Grosso do Sul para que esteja presente nesse simpósio, e a partir disso aí, eu acredito que os 4 estados, né, do CODESUL brigando juntos, não tem como não acontecer. Muito bom, muito legal. É importante falar que fica muito claro e evidente que é fácil, né? É simples empreender no Brasil e na nossa região também, né?
assuntos bem simples, né? Mentiu pro tio. De fácil resolução. E se não bastasse isso, a gente também está num cenário de muitas mudanças, né? Além dos desafios, tem situações novas, presentes que trazem uma incerteza, uma instabilidade. A gente pode falar de vários temas como jornada híbrida, mudança tributária, tecnologia, LGPD, ESG, mudança de cultura e perfil de consumo dos clientes, o aumento dos custos, das energias, enfim, muita coisa acontecendo junto, né, Elon? E a pergunta agora é, como lidar e como liderar com todas essas mudanças acontecendo e qual que é a ótica da entidade com relação a esse assunto também? Praticamente gira em torno de tudo que a gente falou até agora, né? Do desafio, que é empreender, né? Ainda mais no Brasil, né? Mas na questão aí da sustentabilidade, né? O próprio empreendedorismo vem encontrando meios de facilitar esse caminho, né? E a sociedade em si também vem buscando tornar tudo mais sustentável, né? A gente tem exemplo aí na agricultura, né, de que o consumidor vinha pedindo que tivesse alimentos com menos agrotóxicos e hoje a gente tem aí o uso de biológicos no lugar dos agrotóxicos vem crescendo cada vez mais, fazendo bem para o consumidor, para o meio ambiente também e de quebra ainda reduzindo custos na lavoura, né? E isso se reflete em tudo, né? Aí volta naquele assunto que a gente também estava falando da questão da mão de obra, da gente também procurar desenvolver o nosso funcionário, melhorar o ambiente de trabalho para ele, né? São coisas que vêm correndo junto, né? E nós, enquanto entidade, procuramos aí também abrir os olhos dos nossos associados para esse ambiente, né? Proporcionando cursos aí, capacitações que tragam esses assuntos para que o empreendedor já consiga assimilar tudo isso e implantar no seu negócio. Eu penso que a fala do simpósio, né, a ideia do simpósio é muito relevante, porque o Robert, o Brock, a Luísa, né, como pessoas, como seja física ou jurídica, sozinho brigar, pedir, solicitar por algo, é uma jornada muito longa. Agora, quando a gente traz isso para a mesa, discute, debate em conjunto, através de uma entidade que é extremamente representativa, a gente tem mais força, né? Não porque eu tô aqui ou porque o Brock tá aqui, mas porque a gente tá junto. Essa questão da briga pelas pautas nossas de infraestrutura, né? Realmente é uma carência que a gente tem na área pública, né? Política pública, que é a falta de planejamento, né? Não se pensa no futuro, então a gente tem que brigar para que aconteçam as coisas que já deveriam ter acontecido, como o Brock falou, e isso não se restringe apenas ali a BR-282, né? Onde passa os 55 bilhões o PIB da nossa região passam naquela estradinha de pista simples ali no Trevo do Irani, passam 55 bilhões de reais. O imposto que é gerado não volta para cá, para Santa Catarina, isso está aí na internet para vocês pesquisarem, né? O que retorna para cá é 10%, se eu não me engano agora, e enquanto o nosso imposto é muitas vezes desviado, né? E também cai em outras regiões, não querendo menosprezar as outras regiões, pelo contrário, eu acho que tem que haver um investimento, mas tem que ter um investimento real, né? A gente sabe que não acontece, né? E não precisa ir tanto, né? Se ele fosse um investimento real, não iria tanto e sobraria para fazer os investimentos que ele precisa aqui, para a gente continuar gerando esses impostos, né? A gente só quer continuar gerando os impostos, né? E então isso não se restringe apenas à rodovia, ferrovia, a gente ainda tem pautas como hospital regional, a saúde aí, que é e veja, né, quando o pessoal algumas vezes a gente escuta, sei que é dos grandes empresários, e você falou isso bem no início aí, Robert, que 90% das empresas associadas são pequenas empresas, médias empresas, não são os grandes. Né? E na questão do hospital regional, quem mais seria auxiliado, né? A gente falando a grosso modo, né? Vamos dizer assim, o empresário, o grande empresário, ele tem um plano aí, né, na Unimed, um plano de saúde particular. Então vamos dizer que quem a gente está ajudando realmente é o funcionário da nossa empresa, quando a gente está brigando.
Então a gente está pensando bem da nossa região, né? Proporcionar saúde para a comunidade. Dar condição, né? Dar condição. Então, por que será que, né, falando, sendo mais específico lá, o Akimoto, né, que era o presidente anterior, quando brigou aí pelo AVC, que era algo que já estava andando, um processo que estava andando anos e anos aí dentro do setor público para atender ele mesmo, né, porque era pro setor público, botar no hospital público, atender o AVC, teve que ir lá o Akimoto e nós, né, enquanto diretoria dele lá, brigar por isso para que saísse de dentro da gaveta de alguém lá para atender a comunidade que tanto precisava, né? Então, a gente veja que, né, tudo que a gente fala volta lá no início do altruísmo, da gente lutar pelo bem comum de todos, né? Agora, eu acho que essa questão do cenário atual também, o empresário é um cara de instinto, né? E a gente sabe que a gente está vivendo um momento de cautela. O empresário sente isso. A gente sabe que agora essa instabilidade, não vai fechar o olho para isso e viver num mundo irreal. Então, e a cautela faz parte do caminho do empreendedor, né? As grandes empresas passam por isso, a gente se adaptam. Isso não significa estagnar, e cautela é diferente de parar, né? Mas é você poder olhar para toda essa instabilidade financeira, política, tributária, que o empresário sempre foi submetido, mas que agora, de certa forma, isso assusta mais e a gente vê a economia, né, trancando com relação a isso. E aí, nesse momento, é que uma entidade coletiva faz ainda mais sentido. Porque uma coisa é você ter que estar na espreita sozinho, né? Outra coisa é você estar em grupo. Sim. Então, é justamente isso, é conseguir estar juntos, olhando e passando por essa fase que vai passar, né? Um momento de instabilidade vai passar e o momento, talvez, da colheita mais saudável aí também vai retornar. É para isso que a gente tem que trabalhar para o futuro, né? Talvez uma colheita que a gente ainda nem teve, mas que a gente espera que vá acontecer. Então, que os nossos olhos eles sejam otimistas, né, com relação ao futuro, e a nossa conduta também seja cautelosa num processo como esse, que faz parte do instinto aí do empreendedor, né? Esse é um dos diferenciais, de novo, né? Um dos diferenciais do Oeste, porque sozinhos a gente sabe que é difícil de fazer. Isso aí. Então, a gente aprendeu a cooperar. É por isso que as cooperativas da região são fortes, né? E a se associar também, por isso que nós temos entidades associativas fortes, que é justamente para defender as ideias dos empreendedores que surgem e prepará-lo para essas dificuldades, né? Porque é bem como tu traz, né? A gente sabe dos problemas que vão acontecer, porque a gente já está habituado a isso, já está acostumado a isso e se protege, né? Se junta para brigar pelas causas. Agora, nesses dias, a gente teve aquele evento falando sobre sucessão familiar, né? É interessante a pesquisa trazida que as empresas familiares, no Brasil, elas chegam até a segunda geração, né? Depois já vai diminuindo o percentual para a terceira geração, e nós não temos, é raríssimo a quarta geração empreendendo no Brasil após o nascimento de uma empresa familiar. Então, esse também é um aspecto que precisa ser revisto e trabalhado, porque 90%, eu acho, das empresas da nossa região, né? No Brasil é 70%, né? E talvez aqui na nossa região seja mais, o índice de empresas familiares que existem. E nós temos que pensar em como garantir a sobrevivência dessas empresas, pelo menos na terceira geração, que é onde a gente está, na verdade, né? Os nossos filhos querem continuar desenvolvendo as atividades, né? Eu sempre trago como exemplo que para que teus filhos queiram fazer o que tu faz, eles têm que te ver feliz com isso, né? Então, o que te deixa alegre, o que te deixa satisfeito? Eu tenho essa impressão. Minhas filhas, elas não querem fazer o que eu faço. Por quê? Porque elas me veem talvez num período mais desgastado, preocupado com o próprio negócio e não sentem prazer ao me ver dessa forma. Então, o resultado, porque eu não vou fazer o que o meu pai faz, o que a minha mãe faz, por quê? Porque eles sofrem, né? Então, eu vou fazer diferente, vou fazer outra coisa. Então, a gente tem que prepará-los para até fazer outra coisa, se quiserem, obviamente, né? Não fazer necessariamente o que a gente faz, mas que as empresas continuem, que eles tenham essa visão de empreendedorismo, né?
e que sejam felizes. É um negócio que também a gente precisa entender que às vezes você fica mais feliz na hora de fechar o teu registro caixa, né? Você vê que os teus desejos passam a ser atendidos mediante aquilo que você recebe, pelo sucesso do negócio que você está desenvolvendo. Então, preparar a geração realmente vai ser um trabalho muito importante, que eu acho que a nossa entidade também vai ter que se envolver. Muito bacana. Fica claro que, diante as mudanças, os desafios, cooperar é uma excelente solução e faz parte do DNA da nossa região mesmo, né, Brock? A gente, enquanto entidade, como empresariado aqui da região, a gente recebe várias pessoas, várias empresas de fora e o pessoal sempre comenta como é bem recebido, como é bem acolhido aqui em Chapecó e como que as empresas que estão no mesmo segmento, elas conseguem conversar entre si, entre elas, e eu penso que a única competição, né, a principal concorrência e competição que existe é conosco mesmo, né, de sermos melhores, de olhar para as mudanças, de olhar para as situações de desafio, de evolução, de desenvolvimento de time, de equipe, de negócio, posicionamento, e não simplesmente com relação ao outro, né, a outra instituição, a outra entidade. Então, penso que, de fato, essa aproximação ela é extremamente benéfica. Nós somos tão competentes em vencer as dificuldades e, às vezes, até os desgostos pessoais, né? Nós temos agora que está treinando a Chape, a Argel Fuchs, né? Esse é o nome do nosso treinador, que não era nem um pouco querido até pouco tempo atrás, quando estava treinador do Avaí, né? Olha só, agora virou treinador da Chape. Então, todo mundo vai ter que aplaudir agora o Argel, né, e torcer para que ele traga bons resultados. Vamos vencer essa raivinha que a gente tinha do Argel e torcer para que ele traga bons resultados para a nossa Chapecoense também, né? Que, aliás, precisa ser lembrado o trabalho que está sendo feito, né, que vem sendo feito ao longo dos últimos tempos, para colocar novamente a Chape entre os melhores times do Brasil, e é mais uma demonstração de que é um time levando o nome da grande região Oeste, né? É uma alegria para nós do Oeste ver que a gente tem um time de futebol entre os melhores do Brasil, né? Uma cidade de 250, 260 mil habitantes, tem aí, hoje está na Série B, mas esteve muito tempo na Série A, porque a vontade, a garra de querer estar entre os melhores. Eu acho que é um bom exemplo que a gente tem para mostrar para o resto do Brasil, inclusive, como o Oeste de Santa Catarina realmente briga pelas coisas que quer, a ponto de ter um time aí na primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro, numa cidadezinha igual a nossa. Pois muito que bem, eu ficaria a manhã inteira conversando com vocês, porém o nosso horário, o nosso tempo está chegando ao fim, então vou abrir para recados finais e agradecimentos finais. Elon? Bom, agradecer a todos que irão nos assistir, né? E dizer que a SIC está de portas abertas sempre, né? Para todos, a gente está à total disposição sempre para buscar as pautas da nossa cidade, da nossa região. Eu digo sempre que o Oeste de Santa Catarina é uma cidade, né? De 1,5 milhão de habitantes. Chapecó está no centro porque é a maior concentração populacional. Mas cada cidade dessa região é importante. A SIC não é só de Chapecó, né? Ela se junta com as associações comerciais de cada cidade da região para buscar essa pauta, né? Brock, a gente teve o exemplo aí da 282, aí, quando no ano passado a gente teve, fora ela não ser duplicada ainda, né? Mas teve aquele período em que ela estava totalmente sucateada, né? E as associações comerciais se juntaram para reivindicar que fosse feita a reforma da mesma, né? Então, estamos lá de portas abertas para receber todos os empresários, independente do tamanho, né? Para buscar melhorar. Então, tragam para a gente essas necessidades que vocês têm, porque a gente quer colaborar, a gente precisa se juntar para que as coisas aconteçam. Perfeito, eu acho bem importante essa consideração do Elon, né, de que as pautas sejam colocadas para nós. A gente está temporariamente representando a entidade
e que a gente possa fazer isso com o melhor que a gente tem, né? E quando a gente consegue ter esse feedback de fora, de isso aqui tá faltando, isso aqui tá bom, a gente consegue de fato entregar o nosso melhor. E se eu pudesse dar um recado final, talvez assim, né, dizer pro empreendedor assim, não caminhe sozinho, né? Pega uma cópia da chave dessa casa do empreendedor, vem com a gente, não caminhe sozinho, a gente tá aqui juntos como empreendedores para se sustentar e para fazer esse processo do empreendedorismo continuar, trazendo evolução para a comunidade, para o nosso país, para que a gente possa aí não passar a vida sem legado, né? Eu acho que é isso que a gente busca. Bem lembrado, Luiz. Eu acho que é exatamente isso. Nós estamos juntos. Esse é o objetivo da entidade, né? Então, para todas as necessidades do empresariado da região. O Elon lembrou bem, assim, que é mais uma ferramenta, né, que para brigar, para atender os objetivos de crescimento regional. Então, a SIC tem esse perfil, né? Chapecó está sempre de braços abertos, é por isso que recebe entidades de toda a região, né? Eu vou aproveitar, Robert, porque eu acabei aqui me esquecendo, comentou que a tua menina reclama quando tu não fala dela, né? Eu acabei também não falando aqui, né? Eu também sou casado com a Jussara, né? Da Escola de Inglês IASES, temos 2 filhas, uma fez 22 anos ontem, a Isadora, né? Está em Curitiba, a Betina também está com ela lá, com 18 anos, então já temos duas meninas crescidas e estamos passando por aquela fase da adaptação do ninho vazio, né? A Luísa está enchendo o ninho aqui, né? E nós agora nesse movimento de esvaziar o ninho, né? Mas também elas, né? As nossas famílias sentem a nossa falta, né? Porque às vezes a gente deixa de estar com a família para estar na entidade, defendendo interesses de todos os associados e da região. Por isso que é importante que o associado se sinta valorizado e se sinta pertencente a uma entidade onde ele é o principal sujeito, né? Nós somos simplesmente, como a Luísa falou, daqui a pouco a gente sai, vem a outra equipe, né? O Elon vai se preparando aqui, vai montando a equipe dele também. Quem sai tem que ter essa capacidade também de entregar o livro de atas, né? Não querer ficar com o livro embaixo do braço. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens da SIC, é por isso que ela progride, porque os nossos presidentes todos que estão lá desenhados na parede, né, no seu retrato, tiveram a capacidade de saber, agora terminou a nossa fase, a minha fase, e vem um próximo presidente fazendo diferente, fazendo do seu jeito e sempre mantendo a entidade aí com mais de 75 anos viva e brigando por toda a nossa região. Eu acho que esse é o grande benefício que a gente deixa para o nosso associado. Pois bem, muito obrigado à entidade por me permitir estar nessa mesa, a vocês, meus colegas aí que aceitaram o convite para participar desse primeiro episódio, Brock, Luísa, Elon, a Closer, MB, Nova, toda a equipe interna da entidade e também aos nossos patrocinadores, aí a Domi Consultoria Empresarial, a Unimed Chapecó, Unicred, Sicredi, Cicobi Maxi Crédito, BRDE, Eco7 e Aurora Copi. E a todos que passaram por esse episódio, seja em vídeo ou áudio, né, que possam nos ajudar a levar essas novidades, esse conteúdo para mais pessoas, curtindo, compartilhando, enviando também aí nos grupos de WhatsApp, para que a gente possa, de fato, cumprir com o propósito deste projeto, que é estar próximo de vocês. Quem quiser se conectar com as ações, com as novidades da entidade também, né? Instagram, @ACI Chapecó. Lá tem o link também dos grupos de WhatsApp segmentados por setores, onde você fica aí bem por dentro das informações e das novidades do setor que você atua. E também o nosso site, que foi reformulado aí, acichapecó.com.br. Tudo bem? Fechamos então com chave de ouro aí o primeiro episódio. Show. Muito obrigado a todos e até breve. Um excelente e produtivo aí mês de abril para todos nós. Valeu, gente. Valeu, abração aí.